Fala pessoal, bem-vindos ao nosso episódio de hoje, Direito Pode. Hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, bastante polêmico, assédio sexual. Eu sou o Dr. Lucas Souza, especialista em Direito do Trabalho. Eu sou Renato Alves, especializado em Direito Criminal. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @direitopod_. Vamos lá então, falar hoje sobre esse assunto? Bora pro tema. Então vamos lá. Assédio sexual no ambiente do trabalho. Vamos fazer igual o nosso último episódio. Um bate-bola, contraído, tranquilo para as pessoas. Juridiquês. Sem juridiquês, sem jurisprudência dominante, teoria maximalista, nada. Vamos direto ao ponto. Certo, Renato? Certo. Bora Vamos lá. Hoje vamos falar um pouco das definições e tipos de assédio sexual no trabalho. Quais os tipos de assédio? Não é isso, Renato? E aí eu te pergunto, cara, o que é considerado assédio pro direito do trabalho? O que é isso? Vamos lá. O assédio, ele pode ser dividido em 3 esferas. Na esfera sexual, na esfera moral e na esfera psicológica. Vamos primeiro no assédio moral. Quem nunca escutou assim? Você é um imprestável, você é um burro, você não sabe fazer nada. Eu te pedi para você fazer esse relatório, isso aqui está uma porcaria. Já vi pessoas rasgarem relatório e falar jogar no lixo. E de outro lado você tem o quê? O assédio sexual, as cantadas, não é isso? Tanto na parte presencialmente, como também parte de WhatsApp, mensagens e assim por diante. E desses dois vai refletir em algo que acontece muito no meio do trabalho, que é a área psicológica. Terrível, terrível. Imagina você ir trabalhar sabendo que tem aquele chefe ou aquela senhora que está te conduzindo, molestando, assediando cotidianamente, todo dia recebendo cantada, todo dia recebendo desaforo. E na maioria dos empregados, eles precisam do trabalho, eles precisam do ganha-pão. Eu tive casos lá no escritório que a pessoa precisa do emprego e aí o patrão falava, não, mas não conta pra ninguém, eu só quero sair com você. Só casada, com filhos e sofrendo isso. Como é que ela foge disso? Você imagina a tortura psicológica que essa pessoa não sofre. E aí tem aquela questão. Será que eu peço as contas? Será que eu vou continuando? Conto para a família? E isso, já falei uma vez e repito, ninguém trabalha para sofrer. Verdade. Você não vai sair da sua casa para ter o seu ganha-pão, para você ficar escutando, né? Você lembra de um caso que nós atuamos juntos, de uma amiga nossa de faculdade? Não vou citar nomes aqui, óbvio. Trabalhava no Santander, lembra? Lembro. Que ela estava sofrendo assédio moral do diretor da empresa. Sim. E o cara teve a pachorra de falar pra ela assim, ó, tudo bem, você não vai sair comigo? Beleza. Só que você não vai mais arrumar emprego em banco nenhum. Você lembra? Sim. Cara, você acredita que depois desse período, eu acompanhei ainda, depois que terminou o processo e tal, ela não arrumou emprego mesmo, cara. Então houve alguma... Eu não sei qual foi a ferramenta que o cara usou, mas represália aí. Nossa, eu lembro perfeitamente. E a gente, lógico, não tem vergonha de falar. É os nossos primeiros casos, né? Atuando, né? Numa audiência pesada. E a empresa levou o assediador, né? Foi, você lembra? Aí lá foi descoberto que parece que ela ficava numa salinha lá, com tipo uma polícia do banco. Não vou também falar o nome do banco aqui pra não tomar um processo. Sim. Mas levava lá e coagia, ela tinha acho que incontinência urinária, não deixavam ir ao banheiro, um negócio terrível, terrível mesmo. E não sei se você vai lembrar, mas na audiência, no dia da audiência, no momento que ele foi apregoado para entrar dentro da sala da audiência, ela começou a chorar, né? Foi, eu lembro. Foi aí que o juiz nem precisou escutar ela. E eu lembro, naquela época, foi um bom acordo, né? Foi um bom acordo. Foi nesse dia que eu vi, eu não tinha noção da magnitude dos reflexos de um assédio. Mas foi nesse dia, com essa nossa colega de turma, que eu percebi o reflexo que causa numa mulher isso daí, cara. E você trouxe agora um gancho importante, porque o assédio em si, seja moral, seja sexual, ele vai atingir a forma psíquica da pessoa. É o constrangimento, é a humilhação e vai desencadear também o quê? Na questão até do próprio corpo. A pessoa começa a não dormir direito, não se alimenta,
chora, e aí chega em casa, ao invés de descansar, ela fica o quê? Lembrando disso. Imagina o tratamento dela com a família, com os filhos, Terrível. e isso constantemente está aparecendo e muito. Se a gente pegar e ver nos casos aí, nas mídias, quantas e quantas vezes aparece, não tem respeito, e só porque não, mudou, isso mudou muito. E tem que ser conduzido de uma forma judicial. Para quê? Para punir. Para punir. Tem que ter sim. Lucão, vamos lá. O pessoal que está de casa tentar se contextualizar um pouco. Se quem está em casa está sofrendo um assédio ou vier a sofrer um assédio no trabalho, seja ele moral ou sexual, o que ela deve fazer? Vamos lá. Qual a primeira coisa? Tá. Primeira coisa importante. Eu sempre digo e repito para você que está nos assistindo, você sabe disso muito bem na esfera criminal e tem pessoas que vai brigar comigo, mas para brigar tem problema, a audiência aumenta. É o seguinte, não tem advogado bom. Eu já falei isso, já falei. Ai, Lucas, então você não se considera um advogado bom? Calma. O que existe, seja qual for o processo, trabalhista, penal, são as provas. É a prova que vai conduzir um bom processo. Por quê, Renato? Porque eu não estava lá no dia que aconteceu o assédio. Nem o juiz. Nem o juiz e Exato. nem o advogado da empresa. Quem estava lá? A ofendida, a pessoa, a vítima e o opressor. E provavelmente alguém, alguma testemunha, alguém que trabalhava, seja cliente, seja um outro colaborador, e viu acontecer. Isso é a primeira prova, é colher provas. Mas, Lucas, isso acontece muito. Eu sempre estava sozinho com ele. E tomando até um gancho na minha área, direito penal, é sempre muito complicado. Crimes contra a dignidade sexual, vindo um pouco para o direito penal, o pessoal fala, por que dá muita relevância à palavra da vítima? É justamente por conta desse ponto. É que normalmente o agressor e a vítima, eles ficam num ambiente ali confinado, porque dificilmente o agressor vai fazer isso na frente, né? Não, na frente não vai. dos outros. Ele vai fazer de tudo para não criar provas. Exatamente. Mas assim, o juiz ele tem a percepção. Ele é um ser humano. A sensibilidade. Tem né? a sensibilidade. E como nesse caso que a gente comentou, dependendo da pessoa, a pessoa não consegue ficar no mesmo lugar que o opressor. Vai chorar, vai passar mal. Teve um outro caso que, infelizmente, a vítima, a nossa cliente, no momento que entrou a pessoa dentro da sala da audiência, ela não se conteve e urinou nas calças. De medo. O juiz nem quis escutar. Nem quis escutar. Então, são provas. Lucas, então quais são as provas? Testemunha, mensagens do WhatsApp, e-mail. Tem muitas pessoas que, no direito do trabalho, gravação. Mas a gravação é ilícita. Mas espera, se você conseguir essa prova, como eu disse, o juiz é ser humano, e ele conseguir escutar... Ainda que seja ilícita, Ainda que seja... Mas já ele entrou escutar, na mente dele. você já entrou na mente. Exatamente. E assim que eu dessa falo. forma, sim de conduzir. Falar... E é uma outra coisa no direito do trabalho também que às vezes eu fico meio até atônico, revoltado. Porque assim, tem juízes que falam, não, peraí, isso daí é normal. Tem. Isso aí é uma vez só. É um absurdo, Tem que né, ser cara? cotidiano, não. E se nós falarmos aí para não dar processo, mas tem juiz de direito do trabalho lá que assediava a própria secretária. Foi o professor nosso lá, mas não da universidade. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Então todo mundo está sujeito, é muito complicado. Mas essas são as provas iniciais para montar um bom processo. Aí, beleza, tá bom. A gente está diante de um caso de assédio moral sexual. E qual que é o prazo? Isso que as pessoas também se perdem um pouco. Qual que é o prazo para você ingressar com a ação? Legal. Vamos pensar no seguinte. Nós estamos falando de direito do trabalho. Direito do trabalho, o que vai ser conduzido? Na Justiça do Trabalho. Certo. Ponto. Nós não estamos falando em relação de direito civil, direito privado. Nós estamos entrando na seara direito do trabalho, direito social. É ali. É ali que nós vamos ser conduzidos. Por quê? Porque um colaborador, um trabalhador, no ambiente de trabalho, aconteceu um assédio, aconteceu um ato ilícito. Nós podemos até pegar do direito civil, porque é norma complementar para o direito do trabalho, 186 e 927 do Código Civil.
causou ilícito a outrem, tem o direito de reparar, Sim. indenizar. E, Renato, aonde é que vai pegar? Quando que pega? Quando que o opressor ele para de praticar atos errados? Quando pesa no bolso. E no direito do trabalho, como eu disse, nós não estamos falando de direito privado, não é uma situação fora do ambiente do trabalho. Dentro do trabalho, vai punir a empresa. A empresa tem um representante legal, que tem o seu CPF vinculado no CNPJ. É essa pessoa aí que vai pagar a indenização. Tem que ser de modo pecuniário, tem que ser de modo dinheiro. E até quando, Lucas, que pode acontecer isso? Trabalhei numa empresa e sofri assédio. Sofri assédio. Não aguentei pedir as contas. Pedi demissão, fiz a carta. Olha aqui um conselho importante. Está passando por isso? Você tem duas possibilidades. Primeira, pedir as contas, não é o melhor dos mundos, mas existe um instituto chamado rescisão indireta. Lembra no outro episódio que a gente falou de justa causa para o empregado? Sim. Aqui a justa causa é para o empregador. É você dar uma justa causa no patrão e você falar, ó, eu tô indo embora porque o senhor cometeu um assédio. Porque o senhor quebrou o O contrato. senhor quebrou o contrato trabalhista e essa pessoa vai receber todos os direitos, mas não quer entrar com o processo e quer pedir a demissão. Na carta de demissão você coloca por que você está saindo e tira uma cópia para tentar reverter essa rescisão de pedido de demissão numa demissão pelo empregador. Lembrando que da data que você saiu da empresa, você tem até 2 anos para ingressar na Justiça do Trabalho. Lucas, mas tá, aconteceu o dano moral, aconteceu o dano do assédio sexual. Posso colocar outras coisas nesse guarda-chuva dentro do processo e entrar? Pode e deve. Hora extra, intervalo para refeição se não for 1 hora, comissões não pagas dentro da folha, pagamento por fora, não pagamento de fundo de garantia, não pagamento de férias, Tudo isso. não pagamento de 13º e a indenização por dano moral ou dano sexual. Você pede lá dentro. E o cara que, de repente, ele não quer, ele não saiu ainda e ele tá sofrendo esse tipo de situação na empresa, ele consegue processar trabalhando? Ele ainda continua trabalhando e processa? Legal, Tem uma como ótima fazer pergunta. Tem. Nesse caso, é importante essa pessoa entrar com a rescisão indireta. Ele vai avisar a empresa que não vai mais manter o seu contrato de trabalho e vai decidir todas as questões trabalhistas lá na Justiça do Trabalho. Ele vai aguardar a audiência para discutir em relação a isso. Tem pessoas que falam, Lucas, mas aí eu vou ficar sem o meu salário. Até chegar o dia da audiência. Eu quero continuar trabalhando. Pode? Pode. Porém, vai ter que aguentar ali esse jogo de cintura, porque eu tenho certeza que ele vai sofrer alguns danos relacionados a represálias, a coisas, né, para tentar inibir ele dele continuar com o processo. Mas vai resolver sim na Justiça do Trabalho. E tem algumas ações, algum tipo de recurso que existe no âmbito do direito do trabalho para proteção dessas vítimas? Então, o que você acha? Sim, olha, veja só. Dependendo do porte da empresa, dependendo do tamanho da empresa, mas sempre existe, sempre, em todas as empresas, um RH, um departamento pessoal, que cuida do funcionário. Você tem que conduzir a esse RH e informar tudo o que está acontecendo. Sabe como uma ouvidoria? Dependendo da empresa, tem até denúncia que você pode fazer anônima. Tem que fazer. Umas empresas mais sérias tem até um setor que só cuida disso, né? Porque na maioria das vezes o juiz vai perguntar: você avisou o seu superior hierárquico? Você avisou o dono da empresa? Ah, não avisei. Não, eu avisei. Isso tudo para ficar mais rechaçado né? E falar, ó, pro juiz chegar e falar, vocês não fizeram nada pro funcionário? Como assim? E aí o juiz conduz e vê que a empresa, que é o que ele tem os riscos, ele puxa para ele os riscos. Como é que você vai colocar uma pessoa lá e passar por isso? E depende muito se é superior hierárquico, se é o chefe, se é o mesmo colaborador. É dentro da empresa que aconteceu, vai responder na Justiça do Trabalho. Mas precisa ter provas. Porque tem casos, né? Cabe a falar, porque tudo a gente já viu, né, um pouco, né, no direito, que ao invés da pessoa ser a vítima, ela que estava assediando a parte.
Ixi. Então. E aí levaram o quê? 2 testemunhas que falou que o causador, e aí o jogo virou. Então é muito importante ter provas, para não ter E um também ser acompanhado, porque muitas vezes a pessoa sozinha, ela às vezes tem uma atitude equivocada que coloca em xeque o direito dela lá no final, né? Procurar sempre um sim, advogado especializado na área, tudo. sim, sim. E hoje, ainda bem que a gente tem tecnologia, né? A gente tem um negócio que muitas vezes não tinha, ó. Vídeo, gravação, celular, mostrar, colher provas para não ter um prejuízo, né? Porque imagina, a pessoa sofreu o assédio, não consegue provar e ter um processo, né, com perda. Imagina a frustração, Verdade, né? complicado mesmo. Mas é dessa forma. E sabemos que direito do trabalho, nós falamos do assédio e é onde vai doer no bolso do empregador. Agora, vamos separar o homem dos meninos e vamos trazer o direito Vixe. criminal, porque aí já muda. Eu acho que vai mudar um pouquinho, né, Renato? Aí a gente já sai de dinheiro pra liberdade. Então vamos lá, Renato. Vamos imaginar que uma cliente está enfrentando assédio no seu ambiente de trabalho. E ao invés dela procurar um advogado trabalhista, ela não está mais aguentando e ela vai direto para um advogado criminalista. O senhor, como é que o senhor vai conduzir essa vítima no trilho da esfera criminal? Interessante, hein? Interessante pergunta. Para muitas pessoas que até desconhecem como funciona o Código Penal, pode até pensar que isso é uma coisa corriqueira, principalmente para a vítima, até para o agressor. E aí, o direito ele é bem interessante. Ele tem uma conduta só, pode ter vários reflexos, né? E aí você falou dos reflexos na parte patrimonial, na parte extra-patrimonial e no direito do trabalho. E aí que fica a pergunta, e no direito penal? O direito penal cuida disso? Nós falamos no outro episódio, isso é importante refrisar, que o direito penal ele cuida do que é mais caro pra gente, né? De liberdade, de patrimônio. Então, aqui a gente entra numa seara de liberdade. Que liberdade? Liberdade de ir e vir? Não, liberdade sexual. Todo mundo tem o direito de dispor do próprio corpo, da maneira que melhor achar, né? E aí, toda vez que se violenta esse direito, toda vez que faz algo que vai contra esse direito, você viola também o Código Penal, não só o direito do trabalho, né? Não só o direito privado, para, de repente, buscar uma indenização. Então, vamos lá. Onde geograficamente a gente se localiza? 216A, artigo 216A do Código Penal. O que fala lá? Lá fala o seguinte, olha, se você assediar, se o agente se valer da posição hierárquica dele, o chefe, o famoso chefe, ou seja, chefe hierarquicamente superior, ou aquele cara que está numa ascensão, que ainda não é chefe, mas ele está numa posição hierárquica superior, se ele utilizar do cargo ou função dele para poder buscar um favorecimento sexual, uma vantagem sexual, ele está no crime de assédio sexual, lá do 216A do Código Penal. Ah, mas e aí? O que ele recebe? Ele vai ser condenado? Bom, na parte patrimonial a gente já cuidou. Pena, para quem tem esse tipo de conduta, de 1 a 2 anos de reclusão. E a pena ainda pode ser aumentada se a vítima for menor de 18. Nossa. Então, o negócio não para só. Ah, então eu posso... a pergunta que não quer calar. Então eu respondo no criminal, no trabalhista, se eu quiser buscar no cível? Exatamente. Então você que passa por uma situação dessa e está aguentando calada, você tem que saber, assistindo a gente aqui, Sim. que você tem 3 lugares para buscar e sempre busque o especialista na área. Verdade, é verdade. É bem Pô, complexo. Renato, mas na maioria das vezes é aquela coisa, né? As pessoas. É o que eu falo, direito penal é diferente. A pessoa tem até receio e medo de ir na delegacia sozinha. Vai falar, eu já vi casos que a pessoa fala, isso aí não vai dar nada, eu não vou correr atrás, não. E essas pessoas continuam fazendo as coisas erradas. Tem que ter algum receio, algum medo? Ela chega na delegacia, como é que é conduzida? Ela o que você pode dizer sobre isso? Cara, olha, eu até entendo o receio de ir na delegacia, porque hoje o negócio tá bem banalizado. Querendo ou não, você vai frequentar um lugar, você que é uma pessoa de bem, que é vítima de um delito desse, você vai frequentar um lugar que, via de regra, é para criminoso.
Então causa mesmo esse receio. Por isso a importância de você procurar um profissional da área, de preferência da área, e ser conduzida, né, ser orientada por ele e ir para lá com um advogado. De preferência um legal. criminalista. Quando você, isso é importante, né, para a vida. Quando você tá com um problema no coração, você procura quem? É de cardiologista. O cardiologista. Você não vai procurar um dermatologista, certo? É verdade. Então, isso é importante. Então, tá na esfera do trabalho, advogado trabalhista. Civil, procura um civilista. E o criminal, não caia na armadilha de procurar qualquer pessoa. Tem que procurar um criminalista. Sim. Então, qual que é a orientação? A orientação é, procurou seu advogado, ele vai saber tratar melhor. Então, ele vai te conduzir à delegacia. Chegando lá, você comunica o fato à autoridade policial. Ela vai tomar termo, né? A gente conhece vulgarmente como BO. Vai fazer um boletim de ocorrência. E como o crime de assédio sexual, até 2018, ele dependia de uma autorização da vítima para o MP, o Ministério Público, conseguir processar criminalmente a pessoa. Hoje não precisa mais. Hoje você vai à delegacia, eles tomam a termo, o Ministério Público vai tomar conhecimento e dali para frente você acendeu o estopim e ele vai tocar o processo. Assim funciona. E aquilo ali vai virar um processo criminal e possivelmente, se tiver provas, né, é importante a gente voltar nisso, ele será condenado e pagará o que deve para a sociedade. Legal, então agora é automático, a pessoa não precisa voltar lá, deu start... Não precisa mais, agora a gente chama de ação pública de iniciativa incondicionada. Que bacana. O MP, tendo conhecimento do fato, ele mesmo dá prosseguimento à ação penal, depois você vai ser ouvido só para poder contar os detalhes para ajudar numa eventual sentença de condenação. Legal. Renato, e questão das provas, é semelhante ao direito do trabalho? O que essa pessoa, a vítima, pode levar de provas para esse processo? Ou não precisa de prova, é só a alegação? Não, sim, precisa. O direito é prova, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, me perdoem até os professores da faculdade, ganha o processo, vence o processo aquele que melhor prova, não é assim? No direito do trabalho e no direito civil também é assim? No criminal não muda nada. A única diferença, o único plus que a gente tem no direito criminal é o princípio da ampla defesa, ou seja, a gente tem um pouquinho mais do que as outras esferas, por conta justamente do que a gente defende, né, no direito penal. Então lá, só é vedada as provas ilícitas, né, que está contida lá no Código de Processo Penal, mas é importante sempre a mesma filmagem que você disse, os documentos que você disse, para se juntar como prova para comprovar o assédio, também vale para o direito criminal. Só que lá você tem uma elasticidade um pouco maior. Então você pode provar praticamente tudo para que você consiga chegar no convencimento do juiz acerca da violência de assédio sexual. Entendi. Legal. Basicamente os mesmos. Legal. Na parte trabalhista, a questão do processo em si, para entrar com a ação, a pessoa, a vítima, tem até o prazo de 2 anos da data da saída da empresa, na esfera trabalhista. Na esfera penal, qual seria o prazo para ela entrar com esse processo penal desse assédio? Então, para crimes incondicionados, ele segue o rito, salvo engano, do 110 do Código de Processo Penal, do Código Penal. Lá, salvo engano, são 4 anos, 8 anos, alguma coisa assim. E não tem esse prazo para exercício do direito, né? Que tem no direito civil e no direito trabalhista. Você, sendo vítima, você vai até a autoridade, narra o fato, dali para frente é com o Estado. Óbvio que o Estado ele também tem um período, senão a gente ia responder por crime ad eterno, né? Ele tem esse período de prazo para ele poder se processar. Mas a vítima em si, não, a vítima não tem. Tá? Antes de 2018, tinha aqueles 6 meses, né, do conhecimento do fato até a representação, ou seja, a autorização para o Ministério Público poder processar o indivíduo, né? O agente lesador. Mas hoje não tem mais, hoje é incondicionado, então ali você fez, deu o BO, MP toca. Importante também, né, Renato, nem na parte trabalhista, mas também precisamente na parte criminal. A gente não pode esquecer da saúde mental dessa vítima, né? Da carga emocional, do desgaste psicológico.
sinceramente, eu não sei se o direito público tem alguma para conduzir, mas provavelmente no processo penal deve também ter parte Sim, psicológica, sim, né? sim. Muitas Dessa vezes até o delegado, ele mesmo consegue pedir medida protetiva, Ah, aí o juiz legal. ele vem, depois ele vai lá e coloca um distanciamento 100, 200 metros, depende muito de caso a caso. Mas Entendi. tem juiz que a maioria eles proíbem, olha, qualquer tipo de comunicação, seja por WhatsApp, SMS, telefonema, muitas vezes eu já vi em casos meus que ele restringe até a comunicação de familiares com a vítima. E Bacana, com hein? familiares da vítima também. Pô, Mas tem bacana. muitas ferramentas sim. Não, legal. E vamos imaginar agora assim, né? Você, direito criminal, você defende, como eu no direito do trabalho, tanto a parte, o empregado, como também o empregador que está Claro. sendo acusado, né? E o que que você poderia sugerir, questão, né, dessas condições para os empresários, donos de empresa, ou até mesmo as pessoas que às vezes, infelizmente, né, é, quer pagar às vezes para ver, né? É muito importante de pegar o caso do outro lado, não da vítima, mas da pessoa que está sendo acusada. O que você poderia aí para trazer um ambiente de trabalho seguro, um ter dor de cabeça, né, em relação a acusações de assédio sexual? Para É, fugir dessa esfera criminal, né? sim, sim. Então, é importante dizer o seguinte, quando a gente trata, o direito ele cuida de relações humanas, né? Relação humana é complicada. Por Sim. isso que o direito existe. Por isso que a norma existe, para poder dirigir a nossa vida em sociedade. Então, o principal é criar mecanismos dentro da empresa, né, mecanismos eficientes dentro da empresa, com políticas, com o regimento interno dentro da empresa. Tem muita empresa que evita, às vezes, até relacionamento dentro, no interior da empresa, você De sabe, namoro, de né? namoro. Verdade, verdade. Isso tudo é para tentar coibir esse tipo de situação. Tem empresário que colocam câmeras, instalam câmeras no ambiente de Sim. trabalho, né, onde pode, lógico, para poder, de repente, eventualmente servir como prova. Mas o mais interessante, assim, eu vou falar uma coisa que é bem clássico no Sim. direito do direito penal. Você não precisa ser culpado para responder um processo penal. O mero indício já é suficiente. Então, responder a um processo penal no Brasil não é uma coisa do outro planeta. É importante que se diga. Você responde porque tem uma fumacinha de que você poderia ser o Poderia autor. ser. Aí o juiz ele abre o processo para poder te ouvir, para poder ouvir as outras pessoas, eventuais testemunhas, e daí no final ele vai falar é ou não é, foi ou não foi você, é ou não é culpado. Né? Isso é importante Sim, dizer. sim. Então, o importante é que o empregador ele se calce de meios legais, né, de registros ali, crie políticas eficientes para evitar virar réu em um processo desse. Que é bem complicado, né? Uma Poxa. questão dessa é bem complicada. Uma última dúvida, Renato, é o seguinte: vamos imaginar essa. Eu também tenho essa dúvida. Eu falo, onde é que ela deve ir? Porque existem as delegacia de defesa da mulher e tem as delegacias normais de bairro. Ela pode ir numa delegacia de bairro ou ela tem que ir especificamente numa delegacia de defesa da mulher, delegacia da mulher, a vítima? Não, não, interessante dizer, isso é muito importante, né? Quando a pessoa é vítima de um delito, seja ele de assédio sexual ou de qualquer outro delito, é importante que ela vá à delegacia mais próxima. Tá. Delegacia mais próxima vai tomar termo, tudo que aconteceu, o relato, vai eventualmente chamar a pessoas. Depois que eles tiverem essa materialidade e a autoria delitiva, saber quem é e se o que foi feito é considerado crime, ele talvez remeta aqui, talvez, né? Porque muitas vezes podem já concluir ali. Mas ele pode pegar esse inquérito policial, esse conjunto de Tá. fatos tal, e mandar para a delegacia especializada, que é a Delegacia da Mulher, a DDM. Ah, tá. Infelizmente, em São Paulo, nós não temos muitas. Direciona Tantas já. quanto deveria, né? Legal. Essa é a frase correta. Mas temos sim delegacias especializadas que cuidam disso, acolhe a vítima, que via de regra, não são todas as vezes, mas assim, 90% dos casos são mulheres, né, que são vítimas desse tipo de delito. E aí lá eles fazem todo o procedimento, dão continuidade ao inquérito policial para poder chegar ao reconhecimento de materialidade delitiva e autoria. Passou dali aquilo que eu falei, o Ministério Público ele toma ciência daquilo e daí para frente é processo. Entendi. Interessante.
Interessante. Não posso deixar de falar um negócio também. Tem que falar, porque eu escutei esses dias um cliente falando é, atentado violento ao pudor. Isso aí não tem mais, né? O direito Não, penal. já Acabou, foi, isso acabou. acabou. Agora tá falando muito de como é que é? Importunação sexual. Isso, é o que tá nas mídias, né? E isso Sim. também é um crime que tem que Sim, é vizinho do assédio. É vizinho. É vizinho do assédio. Vizinho do assédio. Ah, Ó, nós temos crimes de dignidade sexual, nós temos o assédio Certo. sexual, tá no 216A, que a gente falou. tá. Nós temos o crime de estupro, É, estupro de vulnerável, que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E nós temos também a importunação sexual. A importunação sexual, ela ficou mais em voga depois daquele episódio dentro do ônibus aqui em São Paulo, na capital, que o rapaz ejaculou na moça. sim, Então, sim. a partir dali, eles deram um tratamento. Porque até então, nós tínhamos um delito da Lei 9.099, coisinha pequena, ou estupro. Então, o judiciário ele ficava nesse meio termo. Então, para não ter nenhum tipo de impunidade, eles vieram e lançaram esse novo delito, que é o delito de importunação sexual, e abandonou o atentado violento ao pudor. Interessante. Então esse é o que tá aí nas... Mas eu não tive conjunção carnal, doutor, eu não tive. Pô, eu só passei atrás. Pô, eu tive um cliente, lógico que não vou dizer o nome, que tava no vagão do metrô, cheio, encostou lá e falaram que ele cometeu o delito, cara, respondeu por importunação sexual só por ter esbarrado. Então, é importante, né? É importante saber, até para se evitar esse tipo de situação. Sim, sim. Pessoal, infelizmente a gente sabe, né, que o assédio sexual está aí, nos ambientes de trabalho, no metrô, transporte público, todas as relações aí da sociedade. E você tem que correr atrás desse seu direito, tem que se preservar, não ficar calada. Estando de um lado ou estando de outro. É importante tanto saber. de um lado ou de outro, porque o acusado também, você não fez, traga as provas ao processo para você sair absolvido. Ou então evite, né? Tente evitar algumas situações que te colocariam numa situação dessas. Isso é importante. Não é tolerável, você tem que ir atrás, procurar o seu direito, e nas duas questões, no binômio, na questão de dinheiro, né? Lógico, tem que esse agressor tem que ser sentido no bolso. Tem que reparar. E reparar também na parte criminal. Para quê? Para inibir e não ter de outras pessoas sofrer esses casos. E porque a gente vive numa sociedade melhor também. Importante. Com certeza. Nós esperamos que esse episódio seja de grande valia para você. Compartilha, né? Siga-nos nas redes sociais. Siga-nos nas redes sociais. @direitopod, compartilha, se inscreva no nosso canal e dentro do nosso canal deixe também mensagens. Olha, doutor Renato, eu quero saber sobre tal crime, eu quero saber, doutor Lucas, sobre tal coisa na parte do direito do trabalho. Tem bastante coisa aí, né? Tem bastante coisa, deem sugestões, a gente aceita de braços abertos. Tá bom? Considerações finais, maravilha, agradecimento. Mais um esclarecedor. E a gente espera que vocês interajam conosco para que a gente traga cada vez mais conteúdo novo para vocês. É isso aí. Não deixe de curtir. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço. Até lá.